momento, o que podemos aprender nesses momentos finais em que seu filho Jesus estaria sendo já entregue para ser morto. Tenha misericórdia de mim, Senhor, que eu te peço, no nome de Cristo. Amém. Tome assento, amados. Deixa a tua Bíblia aberta. Se você não está sentado, procure se assentar. Nós temos lugares ainda aqui do meu lado esquerdo para você se assentar. Amados, nós estamos desde da semana retrasada trabalhando os últimos dias de Jesus, desde a sua entrada triunfal em Jerusalém, quando ele entra em Jerusalém, e estamos já agora num momento muito importante dos últimos dias de Jesus ali em Jerusalém. No capítulo 14, começa falando sobre a Páscoa e também a festa de pães asmos. Eu queria me ater aqui para você entender algumas coisas que servem de reflexão e de entendimento para nós no momento em que nós estamos vivendo. Quando a nossa irmã falava de Abigail, que o mundo passa por uma tribulação tremenda e precisa de pessoas para ter a condição de poder aconselhar, ajudar, esta palavra ela tem muito a ver com aquilo que nós precisamos fazer neste mundo também. Festa dos pães asmos. O que era a festa dos pães asmos? Era muito interessante que, antes do povo sair do Egito, antes deles saírem, Moisés recebe uma ordem que eles deveriam fazer os pães, mas sem fermento. Por que sem fermento? Porque o que Deus queria mostrar para aquele povo é que eles deveriam, a partir da saída do Egito, que fosse uma massa diferente, sem fermento. Eles deveriam ser considerados como uma massa que não fosse como a massa dos egípcios, porque quem inventou o fermento foi os próprios egípcios. Então eles queriam ser diferente. Para ser diferente, o pão que eles fossem cozer deveria ser sem fermento. E uma coisa interessante é que quando Deus dá ordem para que eles saiam do Egito, eles deveriam fazer com pressa. E não dava nem tempo para poder deixar o pão para que ele pudesse, com fermento, fazer o processo que o fermento faz no pão. Então deveriam comer o pão sem fermento. Ou seja, o que Deus queria dizer para aquele povo? Que eles deveriam, de todas as formas, a partir de então, se desvincular de tudo aquilo que eles aprenderam durante 400 anos no Egito. Ou seja, os judeus, na época de Jesus, ficavam uma semana comendo pão sem fermento. Ou seja, era uma forma de santificação, porque depois eles iriam comemorar a Páscoa. Então, veja só, existia uma ordem de Deus. Vocês, durante uma semana inteira, não comam pão com fermento. Vocês devem se livrar do fermento, uma massa nova. É por isso que Jesus disse, Paulo disse, quem está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, deixar o Egito. O Egito, ele vai falar do quê? De tudo aquilo que o mundo nos oferece hoje. O Egito ele é considerado o mundo atual. Então o que Deus queria é que durante uma semana eles, de verdade, o povo de Deus, esquecesse o fermento, comesse pão sem fermento, para que houvesse uma santificação dentro de cada casa. Nos dias em que nós estamos vivendo, não é diferente. O mundo tem atitudes claras contra a influência, não é mesmo, da Igreja de Cristo, como nós ouvimos aqui já hoje. Hoje a corrupção, o engano, a mentira, o adultério, a fornicação, tudo isto tem trazido grandes prejuízos para o povo de Deus. O que é isto? São os costumes que o povo aprendeu lá no Egito. Então Deus disse, olha, vocês têm que se livrar do fermento. Haja visto que no capítulo 5 do livro de 1 Coríntios, Paulo traz uma palavra muito interessante quando ele diz, lançai fora o velho fermento. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois
de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com asmos, ou seja, pão sem fermento, da sinceridade e da verdade. Ou seja, Paulo, ele está dando um conselho para a igreja de Corinto, que a igreja deveria se livrar do velho fermento. Mas pastor, eu como pão e o pão tem fermento. Mas irmão, não tem nada a ver o pão que nós comemos aqui hoje. Isso aqui está falando da vida antes de sair do Egito. Antes do povo sair do Egito, eles comiam aquele pão com fermento. Agora Deus queria mostrar a eles que eles eram uma nova massa, que a partir do momento que eles saíssem do Egito, eles seriam nova criatura. Como que nós éramos antes de conhecer a Cristo? O que fazíamos? Vivia uma vida completamente distante de Deus, fazendo tudo o que o mundo nos oferecia. Mas a partir do momento que nós conhecemos a graça de Deus, a partir do momento que nós conhecemos o Evangelho de Cristo, Ele nos transformou, nos fez uma nova massa, e agora nós somos filhos, nós temos direito à herança de Deus. E qual é a herança? Vida eterna em Cristo Jesus. É isto que Deus falava para aquele povo e fala para nós hoje. Paulo, sendo usado aqui no livro de Coríntios, ele fala: lançai fora os costumes que vocês aprenderam antes de conhecer a graça. Esqueça, vocês não podem mais, de forma nenhuma, usar os mesmos costumes que vocês tinham quando vocês estavam lá fora. Este é o primeiro ensinamento aqui no capítulo 14, versículo 1. Mas depois, nós vamos deparar que Jesus, ele está em Betânia. Ele está reclinando na mesa, na casa de Simão, o leproso, um homem que foi curado por Jesus da lepra. Jesus está ali se alimentando, e vem uma mulher e traz um vaso de alabastro, precioso, um perfume de nardo puro, não é? E ela quebra aquele vaso e derrama aquele bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Foi uma cena que todos ficaram pasmados. O que essa mulher está fazendo? É interessante dizer que essa mulher, ela no primeiro momento não tem nome. Nem Marcos, nem Mateus nos informam o nome desta mulher que ungiu Jesus. Mas João, quando você vê lá João 12, do 1 ao 3, ele vai dizer que esta mulher era Maria de Betânia, ou seja, irmã de Marta e de Lázaro. Aquela Maria, não é? Que um dia falou: mas Jesus, se estivesse aqui, meu irmão tinha morrido. É aquela mesma Maria que um dia ela está escutando a palavra e Jesus fala: Maria escolheu a melhor parte. Essa Maria aqui, veja só, ela aparece somente 3 vezes nos evangelhos. E todas as vezes que essa Maria aparece, aos pés de Jesus ela está. Primeiro para aprender, depois para chorar e depois para agradecer. Maria, ela está ali derramando um perfume caríssimo. Este gesto desta mulher chama a atenção de todo mundo. Por quê? Ela está dando o seu melhor. Maria está dando o seu melhor. Era um perfume caríssimo, caríssimo, que para você poder comprar de verdade aquele perfume, você tinha que trabalhar muito. E ela vem e derrama sobre Jesus aquele perfume. A casa ficou perfumada. Todo mundo ficou olhando: meu Deus, o que essa mulher está fazendo? Né? Essa mulher está dando o seu melhor. E o que significa isso para os dias em que nós estamos vivendo? Irmãos, nós não podemos dar o resto. Nós temos que dar o nosso melhor para o Senhor. Quando eu insisto aqui que domingo é o dia do Senhor, quando eu insisto que você precisa vir à igreja, porque aqui é o lugar onde as famílias se reúnem, aqui a igreja se reúne, e aqui é o lugar de nós darmos o nosso melhor, não só aqui, mas na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ambiente do dia a dia. Eu preciso dar o meu melhor, e é isto que esta mulher nos ensina, que nós precisamos dar o nosso melhor. Agora veja só, ela dá de forma sacrificial. Aquele perfume, ele foi avaliado por Judas em 300 denários.
representava, sabe o quê? Salário de 1 ano de trabalho. Diga comigo, 1 ano de trabalho. Você já imaginou você pegar o ano inteirinho de trabalho e você gastar ele com um perfume que vale exatamente 1 ano de trabalho, depois você derrama sobre uma pessoa? Foi o que essa mulher fez. Ou seja, ela sacrificou o salário de 1 ano para poder agradar a Jesus. Pastor, a gente fazer isso? Não, não é isso não. Você não precisa fazer. Mas o que você fizer, faça com sacrifício. Tem que doer um pouco. Você está entendendo? Tem que doer. Tudo que é fácil, Deus não se agrada. Deus se agrada quando você faz com sacrifício. Quando você faz com sacrifício. Eu dizia há poucos dias para uma pessoa, você quer chegar em algum lugar? Você está passando por uma dificuldade? Estou, pastor. Faça um sacrifício. Faça um voto a Deus. Faça um voto. É bíblico fazer voto. Isso não quer dizer que você vai fazer um voto e amanhã a conta bancária vai... Não, nada disso. Mas às vezes nós passamos por situações em que nós fazemos um voto e que às vezes dói no bolso. Mas lá na frente você vai ver a bênção de Deus. Essa mulher, ela faz de forma sacrificial. Ela gastou tudo que ela tinha. Mas meu Deus, que mulher doida. Foi o que falaram para ela. Mas o texto diz que ela queria agradar só ao Senhor. Irmão, que nessa noite você tenha essa mesma consciência de Maria. Agrade ao teu Deus. Ela não tinha nenhuma preocupação se aquilo ia fazer. Ela queria agradar ao Senhor. E ela foi criticada por quem? Por Judas. Pelos demais. Essa mulher está doida. Podia pegar esse dinheiro aí e dar aos pobres. Né? Mas ela demonstrou amor em tempo oportuno. O que eu aprendo quando eu digo que esta mulher, ela demonstrou amor em tempo oportuno? Eu tenho escutado de algumas pessoas que já estão para morrer, literalmente. Escutei isso muito em São Paulo, escutei aqui em São Carlos, dizendo, eu quero trabalhar para Jesus. Mas agora você quer trabalhar para Jesus? Agora não dá mais, você está até morrendo. Eu não falo assim, né? Mas eu fico pensando. Agora? Quando você tinha saúde, quando você era jovem, você não queria nem saber. Você ia na igreja porque o dirigente, o pastor ficava te visitando. Agora você já era, irmão. Já era, irmã. Deixa eu dizer uma coisa a você. Deus te dá o tempo para você fazer a obra dele. Faça. Nós vamos iniciar amanhã os pequenos grupos com a igreja inteira. É o tempo de você oferecer o teu tempo oportuno, que você pode andar, que você pode caminhar, que você pode glorificar, porque amanhã, quando eu estiver numa cama, nos meus últimos dias, eu não vou poder mais caminhar, eu não vou poder mais andar, eu vou poder estar dizendo assim, será que valeu a pena? Essa mulher, ela demonstra amor em tempo oportuno. Ela foi elogiada pelo Senhor. O Senhor Jesus disse assim, olha, quer saber de uma coisa? Ela vai fazer uma coisa certa. Ela está me ungindo antes que eu morra. Ela está fazendo a coisa antes que aconteça o que vai acontecer. Porque vocês muito bem sabem que quando foram ungir o corpo de Jesus, que eles chegaram, já não tinha mais ninguém lá, Jesus tinha ressuscitado, não deu tempo para ungir o corpo de Jesus. Por quê? Porque Jesus morre na sexta-feira, já quase ali às 6 horas da tarde, e os judeus tinham que enterrar rapidinho Jesus. Então as mulheres falaram, tudo bem, mas no domingo nós vamos lá e fazemos serviço. Não deu tempo, mas ela fez. Ainda há tempo de você fazer como Maria. Ofereça o seu melhor. Jesus a elogia. Dá uma olhada no versículo 6 a 9. Jesus elogiando. Jesus chamou o ato de Maria de boa ação. Disse que seu gesto deveria ser contado no mundo. No mundo inteiro, para que ficasse na memória e não fosse apagada. Ou seja, Jesus dizendo para todo mundo, olha, o que essa mulher está fazendo hoje vai ficar para o mundo, exemplo para o mundo. Irmão, irmã, moço, moça, pensa aqui, entrega o teu melhor.
Eu de dizimar na igreja? Eu não quero enriquecer pastor. Eu não quero dar dinheiro para pastor. Irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Meu tesoureiro está ali, ó. Se tem uma coisa que eu levo a sério nessa igreja, é o seu dízimo e a sua oferta. Nós temos feito grandes realizações para a glória de Deus. Nós temos sustentado missionários. Deus tem nos abençoado, porque eu entendo que o teu dízimo, ele é santo, que o teu dízimo é sagrado, que a tua oferta é feita com sacrifício e com alegria. Então deixa eu te dizer uma coisa, eu não quero ser cobrado naquele dia, porque naquele dia eu quero estar diante do Senhor e eu quero entrar pelas portas como você vai entrar. Mas é interessante dizer aqui, a partir do versículo 10. Mas antes, deixa eu falar ainda sobre essa mulher. Nessa vida você não leva nada, mas você pode deixar um legado. Legado? Sim. E eu pergunto, que legado que você está deixando para os seus filhos, para os seus netos e para os seus bisnetos? Será que os seus filhos, seus netos, seus bisnetos vão falar o que de você daqui a 50 anos? Que você era um muquirana? Como diz o povo, mão de vaca? Que tinha um escorpião no bolso? Esses que vão falar de você? Ou vão dizer, não, meu pai era um homem generoso. Não só na obra, mas comigo também. Será que seus netos vão dizer isto? Pense nisto. Jesus está falando que essa mulher não seria esquecida, como não está sendo esquecida há 2023 anos atrás. Nós estamos falando de Maria, que foi generosa com o Senhor Jesus. É isto que a palavra me ensina aqui hoje. Mas depois, a partir do verso 10, Jesus vai falar do traidor. Vai falar daquele homem que fez um pacto de traição. Aí se pergunta, mas por quê? Jesus, irmãos, ele não é aquele Jesus que pintam por aí bonitão, do olho azul. Se Jesus fosse aquele homem bonitão que pintam aí, não precisava nem entregar ele. Era só chegar e falar assim, olha, você vai lá, é o de olho azul do cabelão. Entendeu? É o cara. Não preciso falar, chega lá, se quem tiver o olho azul, porque judeu não tem o olho azul, irmão. Quem tem olho azul são os europeus, alguns americanos, está entendendo? Mas judeu, tudo parece um com o outro. Então tinha que identificar quem era o cara. E ela então, Jesus então, é feito um pacto, Judas, ele é o que nós charíamos hoje, chamando de caguetão, foi o cara que caguetou. Judas é o avarento, o que metia a mão na sacolinha e pegava o dinheiro para ele. Judas é o dissimulado. Jesus está ali olhando para a cara dele, ele está fazendo cara de, eu não vi, o que está acontecendo? Quem será o cara, hein? É esse, o dissimulado. Mas pastor, o que isso pode nos ensinar? Muito. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você anda dizendo por aí. Isso traz prejuízo para a tua vida espiritual e para a vida espiritual da igreja de Cristo. Cuidado para você não ser avarento. Seja generoso, seja ofertante, seja dizimista. Pare de falar contra dízimo, contra oferta na casa do Senhor. Isso aqui era uma qualidade de Judas, homem avarento. O que Judas queria é que aquela mulher pegasse aquele perfume e falasse assim, Judas, você é o tesoureiro? Tó, pega isso aqui, vende e dá para os pobres, viu Judas? Sabe o que ele ia fazer? Ele ia vender sim, mas metade ele metia no bolso. Era isso que Judas fazia. Esse é o papel do avarento. É o papel do dissimulado. Jesus está ensinando, Jesus está divertindo e ele está fazendo, sabe, cara de não estou nem aí. Deus está falando com você aqui hoje. Não queira ser como Judas, dissimulado,
que parece que Deus não está nem falando com você, está entrando aqui, saindo aqui, era exatamente o que era Judas. Deus, nesta noite, te trouxe aqui para você entender que o espírito de Judas não pode operar no meio do povo de Deus. Esse espírito tem que sair do nosso meio. Judas foi advertido, mesmo sendo advertido, ele disse, eu não estou nem aí. Ele já conhecia aquela música, eu não estou nem aí, não estou nem aí. Você lembra aquela música? Ele já conhecia essa música. Deixa eu dizer uma coisa aos senhores. Jesus, ele está preocupado com a sua vida. E é o único que olha para dentro do nosso coração, é Ele, Jesus. O Espírito Santo de Deus olha para dentro de você e Ele te conhece. Talvez eu não te conheça. Talvez a tua mulher não te conheça. Talvez o seu marido não te conheça. Mas deixa eu dizer uma coisa, o Espírito de Deus te conhece. E se nessa noite você tem o mesmo espírito de Judas, você diga, Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Jesus está caminhando para a cruz, mas antes de chegar à sua morte, Ele tem muita coisa para nos ensinar, como tem nos ensinado durante esses dias. Agora chega um momento importante. Jesus agora, Ele vai pedir aos seus discípulos que possam preparar a Páscoa. É engraçado que tudo que Jesus fazia era para surpreender. E Ele fala, olha, 2 discípulos, vocês vão à cidade e vai encontrar um homem trazendo um cântaro de água. Fala com ele que ele tem um lugar preparado para a gente fazer a nossa Páscoa. Mas quem carregava cântaro era mulher, não era homem. Homem não carregava cântaro. Então, quando os discípulos escutam isso, falam, mas, puxa vida, um homem carregando cântaro. E quando eles saem, encontram um homem com um cântaro e fala, olha, Jesus mandou o senhor preparar o lugar, já está preparado. Já está preparado. Irmão, Jesus sempre sai na frente. Jesus sempre sai na frente. Agora veja só. Ceia do Senhor. Pão e o vinho, como todos nós sabemos, é símbolo do corpo e do sangue de Jesus. Com esses 2 elementos, Ele institui a ceia do Senhor Jesus. A partir de agora, Jesus vai falar de uma nova aliança. E essa nova aliança vai ser firmada no sangue dele, que vai ser espargido na cruz do Calvário, que será derramado para muitos. Por quê? Até então, a Páscoa que era comemorada, a Páscoa, como vocês sabem, eles comemoravam o que é a saída deles do Egito, a libertação. Então, eu disse aqui por esses dias, eles chegavam lá no pátio do templo, e lá no pátio do templo, eles tinham lá os tanques que eles tinham que se purificar, nus. Eles tomavam banho e depois colocavam uma roupa branca, para depois oferecer o cordeiro para o sacerdote observava se aquele cordeiro podia ou não, aí sacrificava, aí sim. Era assim que eles se purificavam dos seus pecados. Mas Jesus agora vem com uma nova proposta. Na velha aliança, nós buscávamos fazer o melhor para Deus. Por quê? Porque eles iam, tomavam banho, colocavam uma roupa branca, ofereciam o sacrifício. Eu queria agradar a Deus, mas agora na nova aliança é diferente. É diferente. Por quê? Porque na velha aliança, o homem fracassou. Jesus chegou lá e chutou a banca. Vocês lembram disso, da mensagem que eu preguei aqui, a primeira mensagem? Jesus chegou lá e viu que era tudo corrupto, tudo mentiroso, a começar do sacerdote. Eles fracassaram quando tinham que oferecer o melhor para Deus. Agora Jesus vem com uma nova proposta, a instituição do que? Da nova aliança. A festa girava em torno do cordeiro que deveria ser morto. Para relembrar o quê? O sofrimento lá no Êxodo. O cordeiro pascual, lembrando o quê? A proteção contra o anjo da morte no Egito. Vocês lembram muito bem, olha, você mata aí um cordeiro, passa o sangue nos umbrais das portas, porque o anjo vai passar. E quando ele passar, se não tiver o sinal, o primogênito vai morrer. E o que isso significa para nós hoje? Hoje, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O diabo, ele não tem poder sobre a sua vida, porque você está coberto com o sangue de Jesus. Não é um sangue de um cordeiro, não é o sangue permanente de Jesus.
O sangue que espargido na cruz do Calvário, que deu a nós o direito de uma nova aliança. Aquele momento acabou, nós estamos numa nova aliança. O sangue de Jesus Cristo nos cobre. O sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado. E agora eu posso de verdade me apresentar ao Senhor. Por quê? Porque o sangue me purificou de todo o pecado. É engraçado que eles usavam água salgada para lembrar o quê? As águas amargas do Mar Vermelho. E isto, quando nós estamos na ceia, Jesus fala no capítulo 11 do livro de 1 Coríntios, fazei memória de mim. Eu preciso olhar para trás e ver quais eram as aflições que eu passava antes de conhecer a graça de Deus. Quem sabe tenhamos pessoas aqui que a mulher já não suportava mais, que o marido já não suportava mais, que os pais não suportavam mais. Quem sabe temos pessoas aqui que de verdade viviam se escondendo porque se a polícia passasse, levava. Quem sabe tenhamos pessoas aqui que viviam uma vida de crime, que viviam uma vida de jogatina, uma vida na prostituição. Mas hoje era sua aflição. Não pense o Senhor, se você sair aqui e perguntar para essas senhoras que ficam aqui vendendo o seu corpo se são felizes. Não são felizes, não. São mulheres aflitas. São mulheres que de verdade sofrem. Mas nós vivíamos da mesma forma. Hoje, nós podemos olhar para trás e dizer assim, glória a Deus. As minhas lágrimas cessaram, porque eu conheci a graça de Deus. E hoje eu fui liberto pelo sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. Na ceia usavam ervas amargas, que falavam do que? Da escravidão. Não, pastor, eu nunca fui escravo. Quem disse para você que você não foi escravo? Nós éramos escravos do pecado. Nós não conseguíamos se libertar. Nós vivíamos na imundícia. O diabo fazia de nós gato e sapato. Nós éramos escravos, sim. Escravo do pecado. Mas o Senhor nos libertou com um braço forte. Onde estão os seus agrilhões, ó inferno? O Senhor nos libertou e hoje nós podemos dizer com alegria que a amargura da escravidão não existe mais, porque nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. A morte de Jesus nos trouxe vida, e vida com abundância, uma vida que dá a nós o direito de enxergarmos o futuro, não esse futuro que o povo busca, mas é um futuro verdadeiro. Se nós morrermos amanhã, se nós passarmos hoje, nós sabemos qual é o nosso futuro. O céu nos espera, louvado seja o nome do Senhor, porque nós não somos mais escravos. Aleluia! Hoje nós vamos participar da ceia. É por isso que Jesus disse, Paulo disse, fazei em memória de mim. Jesus disse, fazei em memória de mim. Você lembrar o sacrifício feito para que você estivesse aqui hoje. Irmão, nós precisamos dar muito valor para este momento da ceia. Nós não podemos de forma nenhuma achar que a ceia é mais uma ceia, é mais um culto. Não, não. Esse aqui é um culto em que nós podemos demonstrar a nossa gratidão a Deus, que Ele cumpriu, que está lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas o quê? Tenha o quê? Vida eterna. Vida eterna que os faraós tentaram. Vida eterna que os César tentaram. Vida eterna que os grandes ditadores do mundo buscaram, mas morreram e estão numa sepultura. Mas nós não. A Bíblia diz que se nós fecharmos os olhos, nós estaremos eternamente com o Senhor. Aleluia. Aleluia. E é interessante que lá no livro do Êxodo, capítulo 6, versículos 6 e 7 e 8,
há 4 promessas de Deus para o povo daquela época que também serve para nós no momento em que se servia a ceia. Primeiro, vos livrarei da servidão, como nós acabamos de falar. Vos resgatarei com um braço forte e grandes manifestações. Foi o que Faraó viu. Serei vosso Deus. Vos levarei à terra, ao qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Ali Deus estava falando da terra prometida, que mana leite e mel. Para nós, dispensação da graça, não é mais uma terra, mas é o próprio céus. A promessa de Deus para a igreja é os céus. Eu disse aqui no último domingo que nós somos peregrinos aqui, nós estamos aqui por um tempo. O que nós somos embaixadores de Cristo, nada mais do que embaixador de Cristo. Ou seja, representamos o próprio Deus aqui na terra, mas nós não somos daqui. Não espera nada daqui não, irmão. Aqui você tem que trabalhar, você tem que criar os seus filhos debaixo do temor da graça do Senhor. Você se casa, você constitui família, tudo isso é bonito e é bíblico. Mas esperar aqui, a Bíblia diz, se esperarmos nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Esperar aqui? Que isso, irmão? Espera sim. Chega a sua velhice. Se você já chegou nela, glorifique a Deus. Se você perdeu a sua mãe, seu marido, é triste, dói, porque eu já perdi. Mas eu tenho uma esperança de que eu vou ver meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu vou chegar lá e vou ver, e a Bíblia diz que eu vou conhecê-los. Não pense que eu não vou conhecê-lo, eu vou conhecê-lo sim. Eu tenho convicção de que aqueles meus entes queridos que já foram, estão na glória. E é isto que eu espero, porque a promessa não é de homem, é do próprio Deus. Jesus, por fim, ele vai para o Getsemane. Getsemane é um pequeno jardim ali do lado de Jerusalém, onde muitas vezes Jesus ia para lá para fugir da agitação da cidade, que significa lagar de óleo. Era um lugar onde o povo pisava uva para a extração do suco. E Jesus vai para ali porque ele sabia que ali começaria o seu sofrimento. E ele vai para Getsemane e ele leva com ele uma coisa importante aqui. Não pense, senhores, que foi todos os discípulos. Não, ele leva com ele Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Foi os discípulos que foi com ele. Tá? E ele começa a dizer que a alma dele está profundamente triste. Ele começou a se entristecer e se angustiar. Ele começa a ficar deprimido. E talvez você ache isso um absurdo. Nossa, Jesus deprimido Jesus ficou deprimido, tá? E ele fala no versículo 32, a minha alma está profundamente até a morte. A essência desta profunda tristeza do Senhor estava relacionada, presta atenção nisso, ao seu horror pelo pecado, não dele, não, mas de toda a humanidade que iria cair sobre o seu corpo na cruz. A Bíblia diz que Jesus não tinha pecado. Ele já nasce de uma virgem. Ele já nasce pela obra do Espírito Santo. Não cometeu pecado. Mas que pecado é esse? Era o meu pecado. Era o seu pecado. Aquela cruz que ele viria carregar não era dele, era sua, era minha. Todos os nossos pecados foram transferidos sobre os ombros de Jesus. É por isso que ele se angustiou de uma forma terrível. Ele podia sentir a realidade da maldição da cruz. Porque o texto de Gálatas diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Vocês estão vendo? Jesus se fez maldito por mim e por você. Por quê? Porque ele carregou sobre ele os nossos pecados.
Os nossos pecados estavam sobre ele. Ele sente angústia, o seu coração começa a querer explodir. Naquele momento, Jesus está tendo um infarto. Mas por quê? Porque ele estava sentindo o peso dos seus, dos meus, dos nossos pecados. Ali tinha tudo, ali tinha adultério, fornicação, roubo, crime. Ali tinha tudo que você possa imaginar. Por quê? Porque a partir da sua morte, quem o aceitasse seria perdoado. A cruz só era dada aos piores. Morte de cruz só era dada para bandido, para gente que matava, para que roubava, para quem se levantasse contra Roma. A cruz era para esse povo, para mais ninguém. Era gente maldita. Quando a cruz era carregada para que o povo olhasse e falasse, misericórdia, esse cara deve ser ruim mesmo. E era em praça pública aqui para todo mundo ver. Olha lá, ó, faz para você ver o que acontece. Lá não tinha, não é? Misericórdia, os romanos metiam a bronca mesmo. Agora, Jesus está ali no Getsemane. Ele podia sentir a realidade da maldição da cruz. Seria maldito pela justíssima lei de Deus. Agora, que coisa interessante. Ele está ali e ele sente a necessidade de orar. Ele começa a orar. Ele está só. A Bíblia diz que a agonia dele era tanta que o texto diz que o suor se transforma em grandes gotas de sangue, que na verdade não é isto. Na verdade, é que a agonia era tanto que o seu sangue começa a sair pelos poros do seu corpo. Pela agonia que ele estava sentindo. Qualquer médico que é especializado na área vai dizer que Jesus não teve infarto ali porque Deus não quis mesmo. Mas era para estar infartando, ou ele estava infartando. Agora, uma coisa interessante. Ele busca o companheirismo dos seus discípulos para orar com ele. E ele encontra? Não. Estão dormindo. O texto diz que eles estavam dormindo de tristeza. Porque eles tinham escutado que Jesus estaria com eles por pouco tempo. Há quem diz que eles estavam dormindo porque estavam com sono mesmo. Mas a verdade é que Jesus busca alguém para orar com ele. O que isto me ensina, igreja? Por que a gente coloca o nome numa lista? Ora por mim. Quem quer oração, a gente levanta a mão. Porque eu sou carente das suas, você é carente das minhas orações. E isso nos ensina que nós precisamos orar uns pelos outros. Pastor, mas eu tenho dificuldade de lembrar o nome de todo mundo. Não precisa lembrar, não. Quando você dobrar o teu joelho, você não pode esquecer do pastor, pelo amor de Deus. Se você esquecer o nome do pastor, irmão, misericórdia. Tá? Não pode esquecer, não. E você fala assim, pastor, Jesus, ó, o pastor Ismael, o pastor Elaine, e a igreja que está sob a responsabilidade dele. Pronto, já orou por todo mundo. Se você lembrar o nome, glória a Jesus. Fala, vai falando. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Isso fala de comunhão. Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por que a gente está fazendo os pequenos grupos? Os pequenos grupos é exatamente para poder eu chegar para o pastor Eli ali, na casa dele, na minha casa, a gente está junto, eu dizer para ele, pastor Eli, ó, eu estou passando por isso ora por mim ali, nós estamos 3, 4, 5, meia dúzia, um orando pelo outro, eu entendendo a situação dele, ele entendendo a minha. É isso que Jesus está me ensinando aqui, que é importante estarmos juntos, e Jesus, né, está ali, de verdade, limitado que as fragilidades humanas. E ele fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, de verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que nós precisamos mortificar a carne. E quando nós falamos dos pães asmos, que era uma semana sem comer pão com fermento, Jesus está falando Deus está falando de santificação. Para que eu possa vivenciar um momento como esse, eu preciso ter uma vida santificada. Mas lá no 42, Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. Acabou. Jesus agora, ele vai falar, Senhor,
Se for possível, passe de mim esse cálice, todavia faça a tua e não a minha. Olha só o que Jesus está me ensinando aqui. Jesus está dizendo para mim que Ele precisa fazer a vontade dEle na minha vida. Eu preciso dizer, Senhor, estou aqui, ó, sou teu. Sou teu. Eu dizia para uma irmã essa semana que perdeu uma pessoa da família. Que ela estava inconformada. Eu entendo perfeitamente. Eu sei o que é isso. Eu nunca perdi um filho, mas perdi minha irmã, como eu já disse aqui para vocês, muito nova, com 28 anos de idade. Mas eu dizia assim para a irmã, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Na hora que você aceita Jesus, você diz assim, Senhor, estou entregando a minha vida para o Senhor. A partir do momento que eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, quem cuida da minha vida é Ele. E Ele faz exatamente o que Ele achar conveniente da minha vida, que eu sou dEle. Eu estou dizendo isto, e eu entendo a dificuldade de o que é perder um ente querido, lógico que eu entendo. Mas eu não posso ficar removendo isso a vida toda, e dizer por quê, porque nada, porque Deus quis, porque nós somos dEle, Ele faz com a gente o que Ele bem entender. Ele faz de nós o que Ele bem entender, porque nós entregamos a nossa vida para Ele. Não é isso que o texto fala quando nós casamos? Que eu agora, eu faço parte do corpo da minha mulher, e o corpo da minha mulher faz parte do meu, somos uma só carne? Se no casamento é isso, eu casei com Jesus, irmão. Nós somos a noiva. Ainda o casamento não foi feito, né? Mas estamos esperando, né? Está chegando. Jesus está vindo buscar a noiva dele. A noiva está aqui? Se a noiva está aqui, glorifique a Deus, porque Jesus vem buscar a sua noiva. Então nós somos dele. É o que Jesus está dizendo aqui, ó, Pai, se não for possível, ó, tudo bem. Por isso que Paulo fala lá no capítulo 1 e 4 de Gálatas. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Ou seja, nos tirar deste mundo perverso. Isso porque o Marcinho falou que era um microfone novo. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A vontade dele é nos tirar deste mundo perverso. Meu sogro, ele falava assim para mim e para a filha dele. Estou orando para Jesus me levar. Ô, pastor irmão Vital, para que conversa doida é essa? Não, estou orando mesmo. Ele orava o dia todo. Som. Ele orava o dia inteiro. Ele ia numa igreja lá no centro de São Paulo, lá tinha oração o dia todo. Ele ficava o dia todo lá, orando. Jesus, vem me buscar. Jesus, vem me buscar. Não é pecado fazer isso, não. Não é pecado, não. Jesus, eu queria ir embora. E ele foi embora de um jeito tão assim, que nós falamos, meu Deus do céu, como é que Jesus atende mesmo, né? Ele estava numa rua que tinha esse tamanho, daqui lá a rua. Se não for menos, né, Laine? Conversando com a minha sobrinha, veio um carro, numa velocidade talvez de 20 por hora, no máximo porque ele não podia andar, bate na minha sobrinha bate nele, bate a cabeça na guia, a gente de São Paulo chama de guia, não sei como é que chama aqui, e morreu. Você falou, meu Deus, foi tão rápido assim, foi. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele se entregou a nós, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos tirar deste mundo perverso. Irmãos, tudo nos mostra que Jesus está voltando. Hoje, entenda isso. Pães asmos, fala de santificação. Maria se entregando, tudo que ela tinha. Depois, o que nós aprendemos? Aprendemos que a ceia do Senhor é a nova aliança. E aprendemos também que nós não podemos ficar sozinhos, um orando pelo outro e estarmos juntos. Baixe a cabeça, vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, eu quero te